Então, gente, queria começar falando que eu não sou nenhum grande estudioso do assunto, né? Comecei aqui pela proposta do Guilherme, comecei a estudar mais firme esse assunto da educação agora, mas eu já venho rodeando esse assunto aí há muito tempo, né? Então, nós chegamos aí a este livro aqui, não sei se vocês já leram, se conhecem, é um livro do Pascal Bernardin, é um francês, e eu baseei minha apresentação hoje nesse livro. Tá? É um livro que vocês podem ver que é bem pequenininho, mas que se for pegar para ler é triste, porque é um livro praticamente só de documentação. E a documentação que ele contém é uma documentação muito pesada de, vamos dizer, ideólogos e doutores da ONU, e de gente que é muito letrada, muito versada no que diz, né? Então, essa é a minha condição como palestrante, assim, então eu vou apenas meio que reproduzir o que está nesse livro para vocês aqui. Eu não vou fazer um estudo de caso, de toda a questão, não. Assim, uma coisa que eu estava pensando hoje que me veio à cabeça, que com essa apresentação eu acho que vocês vão ter uma ideia de que a educação está pior do que vocês nesse momento acham que ela está, tá? Que a situação ela é pior, e depois eu vou tentar explicar por que eu acho que ela é pior do que o que vocês acham que ela está. Gostaria de relembrar também a palestra do Galvão, que foi sobre guerra cultural, e que essa questão da educação, ela é um braço da guerra cultural, é um braço da revolução cultural que a gente passa hoje, tá? E o que eu vou estar falando aqui é 1/1000 do que realmente está acontecendo, quer dizer, está acontecendo muito mais coisa do que esse pedacinho que eu vou falar aqui hoje. Basicamente, a gente tem hoje uma escola que é a Escola Sem Deus. Não sei se vocês já leram aquele livro do Monsenhor de Seguir, que ele fala sobre a Escola Sem Deus, que basicamente a Escola Sem Deus é a escola contra Deus, no fim das contas, tá? Porque já que você não pode falar de Deus na escola, então quer dizer que Deus é um assunto menor e que ele é reservado só para a sua privacidade, só para o seu convívio privado. Então, quando você fala em Deus, você está falando de uma coisa que não devia estar falando. Então, isso já rebaixou Deus de uma tal maneira que a educação vai trabalhar contra ele, no fim das contas. O que eu vou mostrar aqui hoje é que a educação moderna, ela não é uma educação que nem sequer ela leva para o domínio cognitivo, para o ensino intelectual. Ela é simplesmente uma educação psicológica, que é, infelizmente, triste dizer, mas é quase que reduzir o ser humano ao seu nível animal, né? A trabalhar nesse nível mais animal mesmo, de reações e comportamentos, só isso, né? Afetos, comportamentos e reações. E a isso eles se dão nomes maravilhosos, né? Você só escuta nomes bonitos, mas na verdade a coisa é bem feia desse jeito. Também coloquei aqui que era importante frisar que essas coisas que parecem bonitas, elas passam pra gente, elas chegam pra gente, como a gente está inconsciente, assim, quase que como por osmose. Elas vêm e a gente não percebe que tá ruim. E assim também são os professores nossos hoje em dia, que eles entram na universidade para receber uma formação e não questionam se aquilo ali é realmente o melhor, então na verdade estão passando longe do melhor, entendeu? Então, assim, inclusive se fosse essa palestra pode ferir muitas suscetibilidades aí, né? Eu até comentei com o pessoal que dependendo
Poderia vir alguém questionando muito, né? Exatamente porque tem reações emotivas ao que é exposto aqui. Primeiro, vou falar das organizações que o Pascal Bernardin cita nesse livro. Porque quando eu for falar de eles falam, eles, não sei o quê, eles é quem? Eles é a Unesco. A Unesco, para quem não sabe, é uma agência da ONU voltada para a educação e cultura, tá? Ciência e cultura. É citado também nesse livro o Conselho da Europa, que é mais antigo do que a União Europeia, mais antigo que a ONU, mas não é nenhuma dessas duas organizações. Não está ligado em nenhuma dessas duas. E não é uma organização deliberativa de nada. É uma organização só de conselho e tal. A OCDE, né, que está até na boca do povo aí hoje em dia, o Brasil vai ou não vai entrar na OCDE. A OCDE dá palpite em questão de educação também. A União Europeia, principalmente, são citados alguns documentos aqui do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é um parlamento supranacional de 750 deputados que legisla algumas coisas no âmbito internacional da comunidade europeia. Tá? E dão palpite pra caramba em educação também. Quem dá palpite também são as fundações internacionais, né? Essas que hoje já estão mais conhecidas, a Fundação Ford, Rockefeller, Open Society, do George Soros, e Bill e Melinda Gates também, Foundation e tal. Como Pascal Bernardin é francês, uma outra organização que está envolvida, outras organizações, né? Especificamente na França, é o Ministério da Educação e esse Instituto Universitário de Formação de Mestres, que é tipo um centro de reciclagem de professores, tá? Vou explicar depois melhor. Então aqui eu coloquei, só para assustar, o que é a ONU. Né? Isso aqui são todas as organizações, cada pontinho desse aqui, não dá para vocês lerem, né? É uma associação, é uma organização, é um conselho da ONU. E a Unesco é apenas um desses aqui, que eu não sei nem onde é que está mais. Né? E esse aqui é a estrutura da União Europeia, que esse é o Parlamento Europeu, que produz legislação para os países da Europa. Bom, Maquiavel Pedagogo é um livro que fala aí sobre revolução pedagógica baseada em pesquisas psicopedagógicas. Eu vou mostrar, gastar bastante tempo aqui hoje falando de quais são as pesquisas que ele mostra no livro que se embasa, que foram usadas lá na década de 60, 70, 80 para embasar essa nova educação. Tá? Como eu já disse, é um ramo da evolução cultural. Seus objetivos: construir uma ética para criar uma nova sociedade com novos valores. Ou seja, essa é uma declaração de um relatório do Parlamento Europeu de 1993. Para situar um pouco as datas, essas coisas começaram oficialmente por volta de 1945, 1950, esses estudos aqui que eu vou falar hoje, e em 93 a vaca já tinha ido para o brejo. Isso já estava consolidado em 93. A maioria de nós aqui somos aí na faixa de 20, 30 anos, então a gente passou por essa educação. Só que o caso brasileiro, o caos brasileiro na educação é tão caótico, é tão grande, que até alguma coisa a gente até acaba sendo poupado, eu acho. Porque eles não conseguem fazer o que deveriam fazer, tá? Pelo menos é assim que eu penso. Então, é uma ética, eles falam, uma ética para criar uma nova sociedade. E essa nova sociedade tem novos valores. E quais são os valores? Não são os nossos. São outros valores completamente diferentes. E eles querem uma sociedade intercultural. Vocês já devem ter ouvido falar em multiculturalismo e tal, mas não é isso que eles querem. O multiculturalismo
uma parte do processo. Né? Eles querem uma sociedade intercultural, que é uma sociedade que eles vão construir, uma nova sociedade, baseada nesses novos valores. Tá? Por que isso? Porque você pegar lá toda a Revolução Marxista, essas coisas todas, no início eles pensavam em revoluções armadas e tal, isso foi evoluindo até eles perceberem que não adiantava mais fazer guerra armada e sim revolução cultural, mudar a cabeça das pessoas, sem que isso fosse um processo feito à força. E segundo o Pascal Bernardin, essa nova educação ela não passa de utopia comunista, que é uma nova roupagem com novos métodos de ação dos comunistas. Ele tem um termo que ele fala que é o criptocomunismo, que é simplesmente esse socialismo que a gente tem hoje, que ele é velado. Né? Não se fala de revolução, dessas coisas. Né? Você muda a linguagem e vai conduzir a coisa de outra maneira. Esse é o criptocomunismo. Ela pretende, então, essa educação, nova disposição interior dos indivíduos. Né? Eles vão sempre estar tendo novos comportamentos, porque eles terão novas disposições, ou seja, eles vão olhar para certas coisas e vão reagir de maneiras diferentes, tá? E além disso, tem toda a parte da guerra cultural e da revolução cultural, que é feita através da mídia, da política e da educação, ou seja, essas organizações, elas não propuseram mudar apenas a educação, mas elas quiseram mudar a mídia, ocupar espaço na mídia, ocupar espaço na política em todos os outros lugares que eles podem. Tanto é que, se vocês lembrarem daquela imagem que eu mostrei aqui da organização da ONU, a ONU se mete em tudo. Ela tem uma organização para tudo. Tudo que é vida do ser humano, a ONU está tratando. Eu achei engraçado que lá tem um conselho altíssimo, por exemplo, para tratar de desarmamento. Como que eles vão fazer políticas desarmamentistas no mundo. É o conselho dos maiores da ONU hoje. E a finalidade é a revolução social, né? Características. Essa revolução é de cima para baixo, né? Já que ela vem das organizações, você vê que ela vem de uma elite. E é uma elite muito bem formada, né? De especialistas e tudo, membros do governo, dos vários governos, e ela não é uma coisa do povo, né? Não é o povo que está produzindo isso. Ela vem pronta e o povo está aceitando, né? Quando estiver aceitando, eles estão fazendo. Agora parece que vem no mundo inteiro um movimento reativo, né? Mas o movimento de reação, ele não é um movimento que, vamos dizer assim, trabalha durante o tempo e vai construindo suas raízes, né? Ele é apenas reação momentânea ao que está acontecendo. Se não tiver uma continuidade do movimento, vai voltar de novo o processo a ser forte. Essa educação, ela é discreta, quer dizer o seguinte, que essa revolução pela educação, ela é discreta, por quê? Não é alardeado que está acontecendo grandes coisas. As coisas vão passando aos poucos. Entendeu? Aí vão mudando a cabeça dos professores aos poucos, até que hoje a gente tem uma situação já bem consolidada. E essa educação, ela pretende pegar as crianças desde o mínimo possível de idade até o sujeito que já é adulto e formar ele por completo. Tá? Por exemplo, um dos países mais revolucionários do mundo e que tem gente que ainda acha bonito hoje em dia é a Suécia. Não sei se vocês estão conscientes disso. E na Suécia, na década de 20, o governo obrigou todas as crianças de 1 ano de idade a irem para as creches. Então, esse processo nesses países já está muito mais avançado do que aqui. Então, 1 ano de idade já está lá ensinando contra os valores ocidentais cristãos normais, né, da sociedade que tinha naquela época. Então, hoje existe cidade no Brasil, tem uma cidade lá em São Paulo que obriga as mães a matricular os filhos com 1 ano e meio de idade.
Aqui no Brasil, até quando eu era criança, era obrigatório entrar na escola aos 7. Agora já roubaram mais 3 anos da infância aí. Agora 4 anos seu filho é obrigado a estar na escola. Assim, tem um limbo jurídico aí, mas teoricamente é obrigado. E para essa educação aí, não sei se está valendo a pena não. Para a produção dessa, como subsídio dessa educação, foram feitos muitos testes psicológicos em larga escala para que esses pesquisadores soubessem qual é o nível de submissão do ser humano, qual é o nível de manipulação do ser humano que eles poderiam usar, tá? E essa nova pedagogia é chamada psicopedagogia. Por quê? Não é basicamente uma pedagogia para ensinar habilidades cognitivas, mas é para ensinar afetos, reações, comportamentos. Tem uma coisa que já está acontecendo hoje, que é a informatização das questões. Ele mostra no livro que na França, por exemplo, o governo já dá as questões para as escolas prontas. Então não é o professor que faz as questões já vêm prontas e já vêm informatizadas. E por quê? Porque isso restringe mais ainda a possibilidade do professor querer ensinar alguma coisa que é diferente ao programa deles, tá? Informatização senso dos alunos, que é a cada ano o aluno faz uma prova em que ele consegue se medir o nível de mudança desse aluno. E esse teste, ele é um teste mais comportamental que cognitivo. Então você vê quais são as opiniões daquela criança, se ela já mudou de valores ou não. E aí isso já foi feito nos Estados Unidos na década de 90. Aqui no Brasil, como a gente é muito ainda, a gente está muito abaixo, vamos dizer assim, aí eu acho que não chega nesse nível não. Mas na década de 90 nos Estados Unidos, cerca de 90% dos alunos já eram parte do censo. Ou seja, o governo, ele sabe até o que o aluno pensa. Mais uma característica é a asfixia do ensino livre. É a perseguição a quem quer ensinar diferente do padrão que eles propõem. Hoje, por exemplo, na Alemanha, tem muito tempo que na Alemanha é proibido ensinar criança em casa, né? A educação domiciliar é proibida. Vários países da Europa ainda é permitido, mas já estão caminhando bastante para a proibição em todos os países, criando mecanismos que vão coibindo os pais, né, para que coloquem as crianças na escola, porque senão elas não vão passar pela maravilhosa educação comportamental que o Estado propõe. Obviamente que, dito isto, eles querem também diminuir ao máximo a influência da família. Depois, mais para frente, não sei se hoje ainda, eu vou mostrar textos que eu fiquei chocado ao ver. Que eles falam abertamente que eles têm que trazer as crianças ao máximo para a escola para poder diminuir a influência negativa e preconceituosa que a família introduz na mente da criança. Por que isso? Porque, para eles, o cristianismo, por exemplo, aqui no nosso ocidente, né? O cristianismo, ele é só preconceito, outra palavra para isso, opressão. Então você tem que fazer com que os pais parem de colocar na cabeça essas coisas na cabeça das crianças, tá? Porque isso é contra os valores deles. Eu vou mostrar quais são esses valores depois, tá? Então é um novo papel da escola. Isso eu já falei, tem que falar mais. Então, a primeira etapa, segundo Pascal Bernardin, era, para que essa educação viesse à tona, era formar os professores para que eles reproduzissem essa educação, né? Porque os professores estavam formados na educação antiga. Então eles precisavam ser formados na nova educação. Isso começou a ser feito na década de 60, 70 e 80 na França, né? No exemplo da França, né?
foi na Europa inteira, foi no Brasil também, foi nos Estados Unidos. Eles começaram a criar centros de formação e reciclagem dos professores. Você já deve ter ouvido falar de formação continuada dos professores. Todo ano os professores estão fazendo reciclagem, né? É como se o diploma do professor, o que ele estudou na universidade, não serviu para nada, porque ele está sempre sendo reciclado. É o quê? O que é essa reciclagem? É porque eles têm que forçar esses novos métodos para que os professores tenham cada dia mais conscientes deles, tá? Primeiro, vem na escala, o que vai ser feito na escola, né? Vai ser, primeiro, o diretor vai ser convencido disso, depois os administradores, depois os professores. Então, vão passando de camadas em camadas, tá? Para chegar no processo que eles chamam de descentralização. Depois eu explico isso. Que visa formar os professores nessa nova pedagogia, diminuindo as resistências. Pascal Bernardin comenta que na França, muitos professores ouviam falar, né, era proposto para eles esse novo modelo de educação, e os professores se recusavam a aplicar, porque eles viam naquilo mal. Então, eles usaram técnicas psicológicas para engajar os professores em atividades nas quais eles pudessem mudar de opinião. Isso, é lógico que não conseguiram mudar a opinião de todo mundo, tanto é que o Pascal Bernardin está aí para falar disso, né? Mas mudaram a opinião de muita gente. Através de técnicas psicológicas, ou seja, as próprias técnicas psicológicas que os professores, às vezes até meio sem saber, usam nos alunos, achando que aquilo é pedagogia, essas mesmas técnicas foram utilizadas para converter os professores para a nova pedagogia. Tá? As grandes sacadas aí do pessoal foi a introdução dos tais projetos escolares. Antes, o que acontecia? O professor acabava uma letiva, o professor ia para casa, voltava e ia dar aula da disciplina que ele tinha que dar. Tá? Hoje em dia, ele volta um mês antes e começa o projeto pedagógico da escola. Então, o professor ele se envolve muito na educação. Entendeu? E esse envolvimento consiste a manipulação psicológica dos professores. Porque ali são utilizadas técnicas de dinâmica de grupo, engajamento, as técnicas que eu vou mostrar para frente. Isso, assim, gente, pode parecer muito chocante, mas se vocês procurarem informação depois, porque eu estou falando aqui, né, me parece que é uma coisa de louco, né? Mas isso aí eu estou falando de uma forma tão resumida, o livro já é resumido, então, assim, aconteceram milhares de coisas, as quais eu estou resumindo nesses pequenos pontinhos aí. Fato que nós temos, até mesmo os burocratas da ONU e da Unesco admitem. É chocante ler os depoimentos deles. Eles mesmos falam: a educação nossa piorou radicalmente o nível escolar dos alunos. E eles não se importam com isso, porque para eles isso é bom. Por quê? Para eles não interessa ensino cognitivo, não interessa intelectual. Quanto mais Deus, né? Deus já está fora da jogada há muito tempo, tá? Tem mais de 100 anos que Deus está fora da jogada. Assim, porque a educação, a melhor educação é aquela educação contemplativa, que visa o aluno perceber as verdades e tal, para contemplar Deus, né? No fim das contas. Aí, essa foi a educação da Idade Média, vamos dizer assim, né, que a igreja produziu, uma educação que era voltada para isso. Depois, com a Revolução Industrial, veio a educação para o trabalho, que era: joga Deus para lá e vamos fazer essas pessoas trabalharem. Vamos ensinar elas matemática, um monte de coisa para que elas sejam bons funcionários das empresas. Isso foi evoluindo, até que chegamos num ponto de que eles perceberam que isso também era ruim, que era melhor fazer uma educação onde as pessoas simplesmente reagem a comportamentos. E alguns burocratas da ONU são taxativos em dizer que essa educação ruim é boa.
porque vai produzir uma massa de idiotas. É chocante ouvir isso, mas quem quiser achar que eu estou mentindo ou estou ficando louco, procure os documentos aqui, está nesse livrinho aqui. Alguns falam assim: é bom produzir essa massa de ignorantes para que a gente venha e consiga, de cima para baixo, montar a sociedade que a gente quer, porque eles vão aceitar qualquer negócio, né? Qualquer formação que a gente der, eles vão aceitar. Então, para mim, tá ótimo. Para quem quer ser autoritário, é ótimo. E aí, alguns que se destacam nessa educação ruim, que realmente são inteligentes, eles levam para esses institutos deles e vão ser os novos membros da elite. Tá? O povão vai ficar mesmo na educação lixo mesmo. Eles não têm problema em admitir isso. Alguns que participaram desse processo no início ficaram tão chocados com os resultados que a educação produzia de delinquência mesmo, que eles falaram: eu não vou participar mais. Aqui ele mostra exemplos também desse tipo de professor e educador. Ele comenta que o Pascal Bernardin comenta que na década de 80 essa educação já estava completamente implementada na França, essa nova educação. Aqui eu coloquei até uma frase do Pascal Bernardin. Ele fala: é às vezes difícil e psicologicamente desconfortável admitir sua temível eficácia. A eficácia dessas técnicas psicológicas que eles usam. Não é à toa, não veio do nada que você vê aí hoje esses militantes aí gritando histericamente. Isso aí não veio do nada. Tá? Você vê que essas pessoas são fora de si. Quantos desses você vê gritando, como loucos aí? Isso não veio do nada, né? Isso foi produzido. Aí, com relação às técnicas de manipulação, a gente tem resultados muito consolidados desde a década de 70. Esses estudos já estavam muito avançados, tá? Desde 1930 já tinha gente fazendo esses estudos. Basicamente, é o behaviorismo que entra em ação nessas técnicas psicológicas, que é uma vertente da psicologia que surgiu lá com o Skinner, o Watson, e antes ainda com aquele Wilhelm Wundt, não sei se já ouviram falar, o alemão. Como disse o Galvão no IG Revolução Cultural, quase tudo que vem de ruim vem da Alemanha, vem da Prússia, né? Então, a primeira técnica que eu vou falar dela é um estudo feito por acho que americano, Stanley Milgram, que ele compilou todos os seus estudos em 1974, mas já vinha fazendo os estudos antes. O estudo se chama Submissão à Autoridade. Esse estudo tinha o objetivo de ver o quanto que as pessoas eram submissas a uma autoridade. A gente já pode ver que se o professor é autoridade e eu provo que a submissão tem efeitos enormes, é lógico que eu vou poder fazer do professor uma autoridade que vai, através da sua autoridade, forçar coisas ruins para os alunos. Esse estudo dele foi feito com mais de 300 mil pessoas ao longo dos anos aí. Eram três pessoas nesse experimento que ele fez, tá? Era um pesquisador, que era quem conduzia o estudo, o aluno, que era um colaborador desse pesquisador, e o objeto do estudo, que era o professor. Ele queria saber até onde a minha autoridade de pesquisador influencia o professor que está ali, quando eu mandar ele fazer as coisas contra a sua própria consciência. Tá? E a desculpa, né, para fazer esse experimento, né, para engajar o professor nesse experimento, era dizer que ele queria medir a influência das punições no aprendizado. Tá? Era só uma desculpa.
Não sei se ficou claro, vou tentar explicar aqui. Então, esse era o experimento que ele fez, era nesse molde aqui, né? Esse é o experimenter, né? É o pesquisador, aqui é o professor e aqui é o aluno. O aluno está separado, né? Não se vê o aluno, ele está do outro lado, né? E o que pedia para ser feito, né? O pesquisador pedia para o professor ler uma lista de palavras para o aluno. E o aluno, depois que o professor lia essa lista, o aluno tinha que repetir essa lista, ou seja, memorizar e repetir. Se o aluno cometesse um erro, o professor tinha que aplicar um choque no aluno. Está vendo aqui a cordinha aqui no braço do aluno? Esse choque ele aplicava nessa máquina. Tá certo? Então, não sei se vocês estão entendendo, deu para entender do que se trata E esse choque, ele ia aumentando conforme o número de erros do aluno aumentava, tá? Começava em 15 volts. 15 volts é um choque que não dói muito. Quase é uma cosquinha, isso. E esse choque pretendia chegar a 450 volts, que é uma coisa horrorosa. Você tomar um choque de 450 volts, você vai gritar, você vai desmaiar, sei lá. Só que, tinha um detalhe, esse choque era mentira. O aluno não recebia choque nenhum. O aluno simplesmente reclamava, mas era mentira. Mas o professor, ele achava que o choque estava sendo aplicado, tá? Ou seja, para ele realmente estava acontecendo o choque lá do outro lado. E esse professor, ele colocava a máquina no início do experimento para testar a validade da máquina, para ele ver que realmente o choque funcionava, tá? Porque senão ele fala, isso aqui não funciona, isso aqui é só uma brincadeira, né? Para ele ficar mais engajado ali naquele experimento. Então, quando o choque chegava a 75 volts, o aluno murmurava, falava, tá doendo aqui. Aí o professor já ficava, estamos indo em 75 volts e o cara já está reclamando. E aí, quando chegava em 150 volts, o aluno pedia para parar o experimento. Por favor, pare o experimento. Quando chegava a 285 volts, o aluno dava um grito de agonia e silenciava. Que aí o professor ia ter ideia assim, esse cara morreu, esse cara desmaiou aí, entendeu? Era essa sensação que tinha que passar para o professor. O professor, no início do experimento, ele recebe uma orientação segura de que esses choques não causam dano nenhum à saúde, para ele não ficar com medo de machucar, né? Para ele ficar só dependendo da autoridade do pesquisador, tá? E quando o professor objetava, falando isso aqui está machucando, vou parar com esse experimento, isso aqui está machucando o aluno lá do outro lado. Aí o pesquisador já tinha sua lista de respostas. A primeira resposta, a primeira objeção, queira continuar, por favor. Só que ele respondia assim, queira continuar, por favor. Tipo assim, ignorante, sabe? Autoridade. A segunda resposta, a experiência exige que você continue. A terceira resposta, é absolutamente essencial que você continue. Ou seja, forçando o cara, dando uma pressão extraordinária no professor. A quarta, você não tem escolha, você tem que continuar. E se o cara reclamasse uma quinta vez daquele experimento, aí acabava o experimento, tá? Vamos ver os resultados disso aqui. Mais de 60% dos alunos, dos professores, levavam o experimento até o fim. Ou seja, eles aplicavam choques de 450 volts nos alunos, mesmo sabendo que aquilo ali era uma dor insuportável para a pessoa que estava lá do outro lado.
Em alguns países, dependendo da educação que essas pessoas receberam, né, esse número chegou a 85%. Ou seja, quase todo mundo levou o experimento até o fim. Aí ele fez algumas mudanças nesse experimento também. Se trocava, se ao invés do professor, o pesquisador acionasse o choque, o resultado era ainda pior. 92% dos professores levavam até o fim do experimento. Quer dizer, se não é eu que estou fazendo mal para a pessoa, não me importa. Se é o outro que está fazendo mal, ele é o outro que está aplicando choque, então não me importa. Alguns questionaram esse estudo falando que isso poderia ter sido o afloramento de algum sentimento sádico dos professores, né? Alguma coisa assim. Aí ele provou que isso era mentira, porque se ele deixasse o professor sozinho medindo o choque, o professor sempre diminuía o choque para não ferir o aluno. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo, gente. E se o aluno troca com o pesquisador, os dois aqui trocam, o professor não realiza o experimento. Por quê? Porque não tem autoridade forçando ele. Ele não enxerga naquele aluno uma autoridade. Então não tem poder para falar para ele, dar choque no professor, entendeu? Ou no pesquisador. Se nesse experimento a gente adicionar mais um professor, combinado, né? Um professor pesquisador, né? Se a gente adiciona ele e ele sai antes do experimento, né, revoltado com aquilo, 90% dos casos o objeto do estudo também sai. Ou seja, isso mostra que se alguma outra pessoa se revolta, você se revolta também. Mas você não tem coragem de lidar com a submissão sozinho, com a submissão à autoridade sozinho, tá? Isso foi feito na década de 50, 60, tá? Mais chocante, nenhum professor jamais procurou denunciar um pesquisador. Ele estava lá dando choque nas pessoas, que as pessoas gritavam de dor, estremeciam de dor, e ninguém se importou com isso, não. Então a conclusão do Milgram nesse experimento é que a submissão à autoridade é muito profunda no ser humano. Tá? E técnicas muito simples podem modificar o comportamento de adultos normais. Ou seja, aquilo ali era simples. Ele só estava falando para o cara fazer, com uma certa agressividade, mas falava. E simplesmente o cara ia lá e fazia uma coisa que ele jamais faria sozinho, né? Por ele próprio. Esse estudo foi alvo de contestação no futuro, né? Lá na década de 90, eu acho, ou 2000, não sei. Alguém contestou esse estudo falando que o Milgram deu uma exagerada e tal, mas mesmo na contestação, as conclusões são as mesmas, porque os resultados são basicamente os mesmos, tá? Procura no Wikipedia, lá tem essa. E aí o Milgram, ele tem essa frase aí no estudo dele, que o comum dos mortais, realizando simplesmente seu trabalho, pode tornar-se um agente de um processo de destruição terrível. Eu coloquei aqui um vídeo, não sei se vai dar para ver. Não precisa escutar não, só para vocês terem uma noção melhor. Não sei se dá para ver. Vai ver que é bem antigão mesmo. Aquela é a máquina de choque. Isso aí é o professor recebendo choque para ele ver se era bom, né? Se era bom, se tinha choque ali. Esse é o professor. Esse ele aplicando choque. Tá vendo? O cara até gritou, não sei se vocês ouviram.
Aí ele reclamando, ó, o cara tá passando mal lá, ó. E o cara fala pra ele, continua. Aí ele reclamando de novo. O cara tá sofrendo muito lá. Tá vendo que o cara fica bem pressionado, tá vendo? E ele não era obrigado a fazer o experimento, ele poderia ir embora. Tá vendo? Tá fazendo a coisa contra a vontade, mas ele está obedecendo a autoridade do pesquisador. E aí uma outra pesquisa que é mostrada nesse livro, é desse Solomon Asch aí, em 1971, que é uma pesquisa muito simples que eles fizeram para mostrar outra coisa, que é a submissão da pessoa à opinião do grupo. Tá? Era pedido para uma pessoa dizer, dentro dessas 3 linhas, qual dessas ABC se parece mais com essa linha aqui. A gente vê, obviamente, muito fácil responder que é a C, é a última linha que parece. Então era isso que era perguntado para a pessoa, né? Você colocava várias linhas e pedia para ela falar qual que era mais semelhante com o quadro aqui. Só que essa pessoa, esse inocente, né? Esse objeto do estudo, ele era colocado com mais outras 9 pessoas. Essas outras 9 pessoas, várias das respostas elas davam propositalmente errado. E aí, o que acontece? Ó, 32% das respostas do grupo são respostas erradas, tá? Ou seja, combinado, né? Já é combinado que eles iam dar uma resposta errada. E a maioria das respostas ele dava respostas certas, né? Porque senão o cara também ia ficar achando que aquilo era pegadinha, né? Então o indivíduo testado ele tem 2 opções: acertar, que acertar é muito fácil, mas só que para ele acertar ele tem que discordar dos outros 9 que estão do lado dele, ou ele errava junto com o grupo, ele respondia a linha errada só para concordar com todo mundo, né? 75% das pessoas se deixavam influenciar por uma ou mais vezes no experimento, né? Sem a pressão grupal, ela acertar 92% das respostas são corretas, ou seja, não há dificuldade, né? E qual que é a explicação dos conformistas, né? Os que agiram de acordo erradamente de acordo com o grupo? Eu confiei mais no grupo do que nas minhas percepções. Você confia mais no grupo do que em você mesmo, né? E pior que isso é você dizer que você não quis ser diferente. O que isso evidencia? Que as pessoas fazem coisas erradas se todo mundo estiver fazendo coisa errada. Se a pessoa não estiver consciente que aquilo é errado, né? E firme ali, ela vai com o grupo. Ela não vou querer ser diferente, vou fazer igual todo mundo está fazendo. E isso mostra, esse é um outro vídeo sobre esse experimento, mas esse experimento é muito fácil de entender. Isso mostra então uma grande tendência do ser humano a se conformar com o grupo. Vão imaginando aí como que isso é usado na educação, né? Ou seja, a sala de aula é um grupo. Se você manipula situações para que a maioria chegue em certas conclusões, os outros que estão em desacordo vão ficar esmagados por essa opinião, né? E vão tender sempre a concordar com o grupo. E também tem uma coisa que eu vi esses dias sobre isso, que é o seguinte, o contrário também disso, tipo, um aluno que fala, que discorda da coisa errada, vamos dizer assim, né? Quando um discorda, os outros que estão meio desconfiados que aquilo ali é errado, eles tomam coragem de ir junto. Né? Então tem isso também, porque muitas das vezes a gente fica calado para poder não dar confusão, né? Mas um que levanta
que o operador está nu, aí todo mundo começa a rir dentro do operador está lá, o operador que está. Eu esqueci de comentar no início da palestra, quem quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa. Um outro experimento desse sheriff, ele colocava uma pessoa numa sala escura, e nessa sala escura tinha um único ponto de luz aqui na frente, né? Na frente da sala tinha um pontinho de luz aqui. Ele sentava ali lá atrás e ele via um ponto de luz. E esse ponto de luz era fixo, era uma luzinha aqui parada, não se mexia. E aí o pesquisador pede para essa pessoa descrever os movimentos dessa luz. Não tem movimento nenhum, né? Só que tem uma coisa, né, no cérebro humano aí, que se você ficar numa situação dessa, você começa a ver essa luz se mover um pouco. Tá? Aí você vai criar a explicação por que essa luz, para onde que ela se moveu. Na verdade não se moveu, assim. Sua percepção que está afetada pelo ambiente ruim, né? Isso mesmo. Que ele quer dizer que não é que a percepção da pessoa não é capaz de captar a realidade, né? Não é isso. Então esse efeito chama efeito autocinético. Mais ou menos as pessoas calculam um valor médio de oscilação quando elas estão numa situação dessa. Mas aí quando se coloca um grupo de indivíduos, a tendência é que se produza uma norma de movimento. Ou seja, você coloca 10 pessoas na sala e essas pessoas conversando entre si, elas vão tender a ver. Um cara fala assim, ela está mexendo, olha só, está mexendo um pouquinho mais para a direita. Aí todo mundo tende a ver a mesma coisa que aquele cara estava vendo, e aí se forma um consenso grupal e todo mundo começa a achar que aquela luz está se movimentando de uma determinada maneira. E se você volta a deixar o indivíduo sozinho, ele repete a norma, ele vai falar igualzinho o grupo falou antes. E aí ele fez outros experimentos do mesmo tipo. Obrigado. Depois vocês mandam o áudio. Tem gravação. Obrigado. Foram feitos outros experimentos com relação à estética, temperatura, né, do mesmo tipo, e se percebeu o seguinte: quanto maior a dificuldade em você dar uma resposta objetiva sobre o que está acontecendo, maior é o ajuste à norma de grupo. Dá para entender isso? Acho que dá, né? Conclusões: estabelecimento de normas sociais, valores, modas, estereótipos, isso tudo pode ser influenciado pelo grupo, tá? E o indivíduo modifica seus valores por influência de alguém com prestígio ou por um grupo. Aí tem essa técnica pé na porta, que é uma das técnicas um dos estudos mais famosos que existem, que foi feito por esse Friedman em 1966, em que ele se pergunta no início do artigo: como induzir uma pessoa a fazer o que ela não faria? Ela não faria aquilo naturalmente. Como induzir ela a fazer? Então, basicamente, a técnica pé na porta é você, através de um pequeno favor, você conseguir que a pessoa faça um grande favor. Mas o que você queria dessa pessoa não era o pequeno favor, era o grande. Você não pede o grande, você pede o pequeno primeiro. Aqui eu até peguei o estudo dele, de Stanford. Ele faz essa pergunta logo na primeira. A primeira coisa que ele faz é essa pergunta. Então, o que esse cara fez? Ele chegava na casa dos americanos, né, lá na Califórnia, em 1960, e pedia a eles para colocar uma placa enorme na frente da casa deles, uma placa grande mesmo, escrita assim: dirija com cuidado. 17% das pessoas aceitavam colocar essa placa. Tá?
Os outros, obviamente, é legal. Claro que eu não vou deixar você colocar essa placa aqui. Isso aqui vai ser horrível para a fachada da minha casa, né? Por mais que eu goste da mensagem que está nela, eu não vou colocar uma placa assim na minha casa, né? Só que aí ele fez o seguinte com outras pessoas. Pediu para as pessoas colocarem um pequeno adesivo na porta da casa delas, escrito assim: seja um motorista atento. Quase todo mundo deixava colar, porque um adesivinho não vai fazer mal a ninguém, né? Não vai ferir a estética da casa. E após 2 semanas, ele voltava na mesma casa. Aqui, posso colocar essa placa enorme na frente da sua casa? Com os dizeres: dirija com cuidado. 76% das pessoas aceitaram. O que ele mostrou com isso? Que um pequeno engajamento no ato faz você produzir depois um ato muito maior, que tenha relação com esse pequeno engajamento que você fez inicialmente. Então isso obviamente é usado na educação. Você fazer o aluno fazer uma pequena coisa que ele não faria, porque a igreja ou os pais ensinaram ele que aquilo não é legal, ou que aquilo é errado. Você faz ele fazer aquele pequeno ato. Se ele fizer se sentindo livre, provavelmente ele vai fazer um ato maior depois, que é mais errado. É como o pecado funciona, né? Você faz um pecadinho, um pecado maior, você vai sempre se sentindo mais livre no erro. O Woodstock também, acho que o Woodstock eles usaram o Woodstock foi isso, né? uma técnica, aplicaram isso, né? Foi um experimento científico. Então, esse pequeno ato de colar um pequeno adesivo, por exemplo, é um ato aliciador, chamado de ato aliciador. A pessoa se sente voluntariosa, né? Ela fala, acha que aqui fiz isso porque eu quis, não era nada demais, fiz porque quis. Né? É um ato autêntico, não tem problema nenhum ter feito isso. Ela se sente livre naquele ato. E o segundo ato, chamado ato custoso, o indivíduo faz porque ele se sente engajado pelo primeiro ato. Já que eu não sei, você já deve ter passado por isso na vida, eu pelo menos já passei por isso várias vezes. Por exemplo, com vendedores, né? Uma vez que o cara, uma vez você já está na loja ali, você já conversou com o cara, você tende a querer comprar mais aquele produto, porque você já está ali, porque o fato de você estar ali naquela loja já te engajou um pouco ali naquilo, né? Não é igual você estar na internet, por exemplo, olhando livremente as coisas. Inclusive, isso é usado no comércio. Por exemplo, eles descobriram que fazer uma pessoa assinar um longo contrato, por exemplo, vai comprar uma geladeira, aí eles inventam um contrato de manutenção da geladeira, né, para que você tenha assistência técnica. Então eles fazem o cara redigir à mão um longo contrato colocando seu endereço, um monte de perguntas que não tem nada a ver, no fim das contas. Não serve para nada aquele ali. Aquele ali só serve para o cara se sentir engajado na compra, para ele não desistir. E aí o que eles fazem depois que o cara já fez essa papelada toda? Fala assim, sabe aquele desconto de 20% que a gente estava dando nesse produto? Então, acabou de acabar a promoção. Aí o cara, depois que ele já preencheu umas 3 folhas de papel, ele não quer voltar atrás mais, ele já está engajado naquela compra. Ele fala, não tem problema, eu vou comprar assim mesmo. Isso aí está documentado. Então, algo mínimo que está relacionado com a manipulação real leva a você a fazer um ato custoso pelo engajamento. Né? Engajamento, uma definição mais ou menos aí, seria psicologicamente preso. Tá? Creio que todo mundo já deve ter se sentido assim alguma vez na vida. Outra técnica muito famosa também, porta na cara, que é pedir um indivíduo para fazer uma coisa muito absurda. Né? Nesse estudo, eles pediram para um indivíduo realizar um ato muito custoso. Muito custoso, não é um ato custoso, é muito custoso. Que é, por exemplo, levar menores delinquentes ao zoológico. Ou seja, isso vai tomar uma tarde sua para você pegar. E além disso, eles são delinquentes, né? Você tem com medo, né? De que eles façam alguma coisa. Então, 17% das pessoas aceitavam levar esses jovens delinquentes para passear no zoológico.
mas essa taxa aumentou para 50%, logo depois, quando você pedia isso, logo depois de ter pedido uma coisa muito mais absurda. Por exemplo, esses adolescentes não podem passar uma semana na sua casa, não? Entendeu? Você força demais a coisa, muito mais do que você quer, só para obter menos. Isso é matéria hoje utilizada no legislativo, né? Você pode ver, os caras propõem uma lei totalmente absurda, né? Aí quando dá um burburinho a pessoa reclama, não, vamos fazer uma coisa mais light. Por exemplo, agora as suas crianças têm que ir para a escola com 1 ano de idade. Aí a sociedade se revolta, não queremos isso. Aí não, então vamos colocar 2. Na verdade, já queria o 2 desde o início. Só que você foi manipulado na situação. E a técnica da bola de neve consiste em multiplicar esses efeitos. Ou seja, uma vez que você produziu um pequeno ato, que você engajou a pessoa num pequeno ato, ela fez um ato custoso, esse ato custoso se torna um ato custoso para um próximo ato, se torna um ato menor para o próximo ato e assim vai. Ou seja, cada coisa errada que você faz, você vai se sentir mais livre a fazer uma coisa mais errada. E aí vem a questão que é mais importante, eu acho que no meu entender, que é a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É uma contradição entre 2 elementos do psiquismo da pessoa. Pode ser valores, sentimentos, opiniões, recordações, né? E essa contradição na cabeça da pessoa, ela exige uma reorganização do psiquismo da pessoa. Isso é automático, isso está em qualquer um, tá? Todas as técnicas anteriores, elas provocam dissonâncias cognitivas na pessoa. Tá? Aí eu vou demonstrar aqui alguns estudos, por exemplo, do Festinger, em 1968. O Festinger, ele provou uma coisa muito interessante, né? Que a gente sabe que nossas opiniões e nossos valores nos levam a ter determinadas atitudes, né? Isso é óbvio. Mas o Festinger mostrou que o contrário também é verdade. Se a gente faz coisas, a gente passa a pensar de acordo com aquelas coisas que a gente fez. Isso através da dissonância cognitiva, tá? Então, se eu realizo atos que são contrários às minhas opiniões, por alguma situação que me levou a fazer isso, em muitos casos eu acabo mudando de opinião e não parando de realizar aquele comportamento. Tá? Em particular, ele chama atenção para atos públicos. Se você faz uma coisa que você não faria em público, isso tem um potencial maior ainda de fazer você mudar de valor. Pense novamente. Pense no ambiente de sala de aula. Também a frequência de atos, né? Você realizar atos com frequência faz você ter uma maior propensão a mudar de opinião. Então, o objetivo desse estudo é fornecer técnicas práticas para mudança de valores nos indivíduos, tá? Já que é isso que eles querem com a nova educação, né? E uma coisa importante se notar é que todo ato que é proposto, por exemplo, em sala de aula, o sujeito, que é o aluno, ele tem que se sentir em liberdade de fazer aquilo. Ele se sente livre para fazer ou não fazer. Tá? Porque se ele sentir que ele foi coagido, se ele sentir a coação, ele volta para a opinião antiga dele. Então, muda de opinião. Então, ele tem que se sentir livre. Tá? Essa é uma experiência bem legal, foi feita em 1959. Em 1959, um dólar varia muito mais que hoje. Tá? Só para ter uma noção aí. Então, é o seguinte, pediu para o indivíduo fazer
Acho que eu vou gastar todo o tempo hoje só para explicar isso. Pediu para o indivíduo realizar uma tarefa muito tediosa durante um tempo. A tarefa tediosa, eu vi na internet, é tipo um negócio... Vou colocar umas pecinhas assim, pequenininhas, assim, enfileiradas, umas coisas bem chatas mesmo, muito chata. Qualquer pessoa ia falar que aquilo era tedioso e não ia falar que é uma experiência ruim, tá? A um grupo de pessoas foi dado $1 para realizar essa experiência. A um outro grupo foi dado $20, tá? Ao fim da experiência, todas essas pessoas, era pedido a elas que elas falassem para a próxima pessoa que fosse fazer o experimento que aquilo era muito, que a experiência foi muito agradável, tá? Ou seja, o pesquisador pedia para a pessoa mentir. Assim, ó, fala que o que você estava fazendo aí é parte do experimento, que você fale, enfim, que isso aí era muito agradável. Os que receberam $20, eles justificaram a mentira deles, falando o seguinte: eu menti porque eu ganhei dinheiro. Os que receberam $1 justificaram da seguinte maneira: a tarefa não era tediosa. Ou seja, quando você tem uma pressão muito forte numa direção, o indivíduo justifica a sua ação pela pressão. Ou seja, a pressão muito forte é $20. Se eu posso justificar que eu fiz uma coisa errada com base nos $20, né, falar, as pessoas vão aceitar isso? Ok. Então eu equilibrei meu psiquismo, acabei com a minha dissonância cognitiva, né? Qual foi a dissonância cognitiva? Eu percebi que a tarefa era tediosa, no entanto eu menti, falando que a tarefa não era tediosa. Isso causa em mim uma dissonância cognitiva entre a minha percepção e o que eu fiz. Então, de alguma maneira, todas as pessoas, qualquer ser humano, ele é obrigado pela sua própria psique a equilibrar isso aí, a resolver isso aí. Como é que eu vou resolver? Né? Uns conseguiram justificar pela pressão forte. Ou seja, ganhei $20, pô, beleza, $20 naquela época era, sei lá, $400 hoje, entendeu? Então eu consigo justificar, beleza. Os outros que não tinham como justificar a mentira com $1, e $1 era pouco dinheiro. Então eles mudavam de opinião para equilibrar o seu psiquismo. Então o que eles fizeram? A tarefa não é mais tediosa, equilibrei. Entendeu? Ou seja, o sujeito mudou de opinião. Posso. Onde que entra essa coisa da dissonância associada com a quantidade de conhecimento? A resolução da dissonância. A resolução da dissonância, ela vem pelo fato de um conseguir justificar pelo alto dinheiro que ela recebeu, ou seja, pressão forte, e o outro não pode fazer isso porque ele não pode falar que mentiu por $1, entendeu? Aí a pessoa dele para o experimentador que ele dividiu. Oi? Ele resolve a dissonância explicando que mentiu por dinheiro. Isso. Quando ele recebe muito dinheiro, ele resolve a dissonância explicando que mentiu por dinheiro. Os que receberam pouco dinheiro, essa justificativa não cola. Oi? Para ele mesmo não cola essa justificativa. Então, ele tem que mudar ele muda de opinião. Então, a pressão forte, ela conserva o instinto original do cara, né? A percepção original da pessoa. E a pressão fraca, ela tende para a dissonância cognitiva fazer a pessoa mudar de valor. Aqui ele mostra esse experimento, mas eu vou pular. Esse aqui também não convém. Teria algum exemplo, por exemplo, da realidade, pensando na realidade que a gente está agora, tentando pensar em algo que, sei lá, as pessoas entendem como colocar um canal para vocês, para falar, fiz isso porque eu quis, mas a gente está
entrando na forma a paralaxe cognitiva também, que eu falava falso, muito fora. Não sei, deve ter alguma coisa a ver, mas eu acho que a paralaxe cognitiva é mais complexo que isso. Eu confesso que eu também nessa dúvida, eu também quando li as considerações do lado, eu tive a impressão de que é na mesma linha da dissonância. É parecido, né? Porque paralaxe é aquela história de você olhar o nível do minúsculo e dependendo da altura da impressão que você olha, você tem a impressão errada da altura. Então você olha aqui, mas na verdade a realidade está aqui. Isso é paralaxe. Que é uma coisa que me parece com dissonância também. Dissonância que você está enxergando algo que na verdade você está sendo confundido na percepção, né? Eu acho que é a mesma coisa. Eu não acho que é a mesma coisa. No caso da dissonância, a pessoa tenta resolver o conflito interno entendendo algumas frases. Né? Na paralaxe, não, a pessoa não percebe que ela está confusa e se mantém. Ela tem uma opinião equivocada, que é a minha interpretação. Tá? Ela tem uma opinião equivocada porque o que ela está dizendo, essa é a ideia da paralaxe, a pessoa está dizendo uma coisa que se ela olhasse para a vida real, a vida dela, aquilo não encaixaria. Um pesquisador, um filósofo que fala, por exemplo, não existe verdade absoluta. Essa afirmação, assim, é evidente, se ele olhasse para a vida real, ele veria. Não existe verdade absoluta. Como que você desmonta isso? Isso é uma verdade absoluta? Imediatamente você desmonta. Só que a pessoa fala isso e não percebe. Então, não acho que é o caso da dissonância, porque na dissonância existe um conflito interior que a pessoa tenta resolver. E ela pode tentar resolver isso mudando de opinião. Para não ficar mal na fita consigo mesma, nossa, mentir por $1. Então, na verdade, não é tão chato assim. Então, ela tenta resolver, entendeu? Ela percebe o desconforto. Na paralaxe, não. A pessoa, me parece que a pessoa não percebe isso. Ela raciocina, mas sem perceber. Então, a pessoa ela não está com conflito interior a respeito daquilo. Ela enxerga errado, porque ela não enxerga olhando de frente à realidade. Ela está olhando de maneira que vai gerar paralaxe. Ela está olhando do menisco de cima. Ela não olha de frente. Então, ela não percebe que ela tem esse conflito interior e por isso ela não tende a homeostase. Ela não tenta resolver esse conflito interior. Talvez a diferença... Ambas, existe uma diferença entre a percepção e a realidade, mas a pessoa ela tenta resolver interiormente aquilo, na outra não. Me parece que essa seria a diferença. Eu confesso que eu tenho um pouco de dúvida. Eu também não sei o que mais se exemplos lá, a impressão que eu não tenho resolvido, mas é que vamos visitar. Com relação a exemplo, esse livro cita poucos exemplos. Eu também, agora não me ocorre nenhum, mas eu acho que durante a explicação aqui, nas próximas aulas, eu acho que vai acabar mais ou menos. Questão de redação. A pessoa pede para você fazer uma redação a respeito de um tema que você não concorda. Por exemplo, faça uma redação sobre a liberação do aborto. Ah, mas eu sou contra. Não tem problema, você pode ser contra. Mas escreva como se você fosse a favor. Então você defende uma coisa que você nunca defenderia. Aquilo vai gerar um desconforto interno. Como você vai resolver esse desconforto? Uma das maneiras que você pode resolver esse desconforto é mudando de opinião. Ou justificando o que você fez com o professor mandou. Exato. Então, nem se é óbvio, nem se vai colar. Ou a gente tem que lembrar que o ser humano tem alma. Então nós temos vontade, inteligência, só que nós também temos a porção animal. E essas técnicas, elas agem considerando o ser humano como animal. O egoísmo é isso, o ser humano como animal. Elas funcionam? Vão funcionar 100%? Não, porque nós não somos simplesmente animais. Então uma pessoa que tem uma geração muito profunda, por exemplo, isso daqui para ela difícil você chegar, porque ela é mais ordenada. Agora, com a maioria de nós que está acostumado a reagir apenas a estímulo, agora, por que a gente faz penitência? Justamente porque você não se acostumado a reagir apenas a partir de estímulo, que animais reagem a partir de estímulo.
Então, uma pessoa que vive meio com animal, facilmente é manipulada. Então, tem essa questão. Por exemplo, na questão de curso, eu não vou falar exatamente, mas no geral também, num curso de licenciatura, vai ter licenciatura qual? O pessoal fazendo teatro a respeito de aborto, de não sei o que, de gênero, de não sei o que lá, e que mesmo, eu sei de testemunho, mesmo quem é contrário, meio que teve que participar do teatro, e a pessoa, coitada, ela se viu de tal modo que ela agiu de uma maneira que depois ela ficou escandalizada, porque todo mundo começou a achar que a pessoa concordava com aquilo. Porque quando ela viu, ela já estava engajada. Aí eu alertei para ela, falei, cuidado, a sua professora pode não saber, mas ela está aplicando técnica de manipulação psicológica. Não necessariamente os professores estão conscientes que eles estão fazendo isso, mas isso é uma técnica de manipulação psicológica. Para os professores chega como se fosse a pedagogia. Porque é o que ele aprendeu de que é pedagogia. Então é assim que você vai mudando, você vai sendo pressionado. Na questão, numa sala de aula, você é ridicularizado se você tiver uma opinião diferente. Então, ou você se cala, da retaliação, ou você resolve, eu me manifesto e sofro com as consequências. Aí, consequentemente, o que o grupo faz? O grupo, que é a maioria, que tende a uma opinião já compartilhada entre eles, te exclui. Aí, o indivíduo, por ver de cima ver fora do grupo, ele resolve aceitar aquilo para se manter unido. Isso é muito comum das pessoas, por exemplo, que entram em cursos de humanas, isso é mais comum porque tem mais discussão, né? Exato, essas coisas. Dificilmente vai ter alguém reclamando de uma coisa, né? Pia, 13, outra coisa, 16, por aí vai, né? Mas no curso de uma pessoa começa, não sei o que lá, é muito comum a pessoa é católica, crê, é toda assim, entra no curso e sai. Isso tem aquela brincadeira, a pessoa entrou no curso de humanas e saiu católica, começa a adiantar o documento de canonização para poder o processo ficar mais sábio. Depois que morrer, é só entrar no processo, os documentos estão prontos. Porque realmente é difícil. Existe isso, é comuníssimo, isso assim, é fartamente documentado. A pessoa realmente ela virar a cabeça totalmente. O menino era de igreja, de repente, e quando geralmente não muda, é quando entra num grupo de oração, ou entra num grupo de jovens que vai ter outros jovens que seguram o trampo. Então eu tenho aquelas pessoas, eu tenho outro grupo que me mantém. Porque se eu ficasse só jogado, daquela coisa eu acabaria mudando de opinião também. Eu quase seria completamente aquilo desse plano de teologia. Só no escolhido algo, causa do grupo de ação o Padre Paulo explica também a questão do grupo, né, e da oração, que quando você atinge, né, quando você tem a verdade, a contemplação da verdade, pode vir outras pessoas e te falar uma mentira, mas você viu a verdade, você vai mudar. Mas se você não tiver essa certeza perante a Deus, naquela contemplação, é muito mais fácil. Aí você vive como ser humano. Por isso a verdadeira educação que o Luiz falou é essa, é da contemplação da verdade. Depois que você viu a verdade, a pessoa pode vir e dizer assim, você está me falando que meu nome não é Guilherme. Não adianta. Eu estou convencido, porque eu vi a verdade. Agora, se você não viu a verdade, eu estou te leva. Posso subir um outro exemplo da área da televisão? Pode trabalhar. Pode. Eu acho que isso talvez ajude a gente a pensar mais essa questão da palavra e das para mim não deve mudar. Quando eu falo da Palácio, eu conseguia pensar nas explicações dele, e aí eu tento ter muita visão da minha casa, mas aí eu tenho costume com frequência. Mas é nojento, é mais feito na televisão, e naquela novela, em alguns capítulos daquela novela que teve o primeiro livro dele, teve uma companhia alguns, né? Graças a Deus, sabe, difícil, atrás há muito tempo, era viciadíssimo novela. Muitos anos atrás eu consegui encontrar este disco. E
Mas aí, essa novela que vocês vão assistir por causa da polêmica. E eu não esqueço de um capítulo em que eu percebi claramente a aplicação do que eu falava nesse capítulo que aconteceu. Um casal de atores que faziam paródia sexual, eles estavam recentemente, tinham adotado um menino de uns 8 anos de idade. E aí eles foram filmados no café da manhã na casa deles, conversando os dois adultos, um bar e o outro, sobre a decisão que tomaram de adotar um menino e que aquela decisão tinha sido por amor a uma criança. Então, se era por amor, eles precisavam pensar em tomar outras atitudes por amor para que aquela criança se desenvolvesse plenamente. Esse é o nosso único café da manhã, dos dois homossexuais, né? Que iriam cancelar o primeiro beijo gay cenas para frente. Em seguida, surgiu um outro quadro de um casal de namorados, um homem e uma mulher, que estavam descobrindo a fé cristã numa igreja evangélica e estavam naquele momento sendo filmados na casa do pastor. O pastor estava com a Bíblia na mão aberta e eles estavam no momento da pregação que ele fazia para estes dois iniciantes daquele evangelho de Jesus sobre o maior mandamento. Amar os outros, né? Aquele mandamento comum, certo? E aí o pastor, ele lê e aplica assim: vocês perceberam? Jesus mandou que amássemos, então nós vamos criar, né? E aí depois os dois namorados, homem e mulher, agora reagiu com o outro milionário, assim, né? É mesmo, né? Jesus mandou que nós amássemos. Então a gente precisa julgar todos os atos dessa vida do ponto de vista do amor. Amor está ótimo. Então, naquele momento eu consegui entender claramente o exemplo do lado. As pessoas desavisadas ali, elas foram submetidas a palavras. Por quê? Porque foram dois quadros que apresentaram temas contraditórios da nossa moralidade, mas que tinham um fundo comum. E o fundo comum, ele fica mais poderoso ainda se ele tiver uma base de documentação confiável. Qual que era a base de documentação confiável? O mandamento do mundo. Então, muita gente, com certeza, deu um chute um pouco padrão para a rotina. Você quer saber uma coisa? Essa história da gente deve ter pensado assim. Essa história da gente ficar pensando que relação entre homens e homens, mulheres e mulheres, isso é uma. Me ajuda aí, gente. Isso é um farisaísmo, né? Da nossa parte, a gente tem que chutar o balde com isso, o importante é amar, porque a gente, inclusive, vai à igreja nessa história. Isso vai para lá que se permitir. Mas, assim, porque é a cola da confusão, né? Eu chamaria disso a nossa comunidade. Pois é. Tá, mas tudo bem. Mas o exemplo está por aí. Mas todo mundo entendeu a eficácia do negócio, né? Na televisão, e o Fantástico já vi várias vezes isso aplicado. A questão, inclusive, dos casais homossexuais, eles perceberam que os homens, homem macho, sexo masculino, eles se incomodavam muito em ver dois homens, mas não se incomodavam muito em ver duas mulheres. Então eles começaram a incentivar nas novelas a questão de duas mulheres, para que depois voltasse a questão dos homens e falasse: nossa, mas que grande hipocrisia, nós devemos aceitar tudo. Então foi uma maneira também de começar do mais leve, porque para o homem do sexo masculino era até de certa forma, desculpa, excitante ver duas mulheres, eu acho que de ódio, mas perceberam isso e começaram com mais leve para depois aquilo que para os homens seria chocante, dois homens com dois homens, e tentar justamente falar assim: ah, tá vendo, você é hipócrita, para poder deixar a ideia geral no mesmo. Então é um tipo de coisa assim, para poder resolver um problema interior, você muda de opinião. Exatamente. Sim, pela porta. Na hora que começou a falar, já voltei atrás. Quando eles descobriram que essas técnicas funcionavam, isso aí espalhou para todo lado. Agora,
Que bom que o Guilherme deu os exemplos aí, que acho que respondeu. Você vê os cursos de humanas, a disciplina, eu sou formado em ciência da computação, mas fiz disciplina de humanas. A única coisa que tinha disciplina de humanas é dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo não passa de manipulação. É só isso. E o povo passa 4 anos, 5 anos, só nisso. Só sendo manipulado, só sendo. E o Guilherme falou de teatro, era a próxima coisa que eu ia falar. Coisa para causar dissonância cognitiva nas pessoas são as dramatizações. Quando a pessoa é levada a fazer um papel de uma coisa, ela começa a ficar incomodada com aquilo, tende a mudar de opinião. Basicamente acabou a hora. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, Com relação ao teatro que estavam falando aí, eu lembro que na minha época de adolescente, eu lembro direitinho que ainda se fala muito isso, porque o meu filho hoje fala, não hoje, mas esses dias, falou o seguinte, que é muito bom o teatro para a gente poder perder a vergonha. E a pessoa às vezes é muito tímida e no teatro ela acaba perdendo um pouco essa timidez, no caso, né? Mas, e aí, quando você começou a falar do papel do aborto e dessa nomeação, né, que faz com essa dissonância cognitiva, ou essa palavra que ele falou, gente, é muito sutil e é muito perigoso. você se coloca numa posição vulnerável. E quando você atua, você é aquilo que você atua. Então a atuação é boa. Exatamente. Então, para você fazer uma boa atuação, você tem que acreditar no que você está fazendo. Aí você se coloca vulnerável. E outra questão também é o valor que você se aceita, que foi falado aqui anteriormente, porque você está numa obra de teatro. De repente você começa a não querer fazer esse papel porque vai contra a minha. Contra o meu eu ou aquilo que eu acredito. Você começa a ser deixado de lado, ninguém quer ser deixado de lado. É uma coisa que eu acho que é da natureza humana, a gente querer ser integrado. A gente querer se integrar e fazer parte, ser aceito e ser reconhecido. Então, no meio de um monte de gente da sua idade, que geralmente são da mesma idade que está aqui, como que você vai e fala que você não quer fazer um tipo de papel? A pessoa acaba fazendo, e é muito perigoso, porque a gente tem no teatro dele, né? E quando a gente faz alguma peça que envolve um personagem que é chocante, assim, né? Sei lá, uma prostituta, qualquer coisa desse tipo, depois do teatro a gente costuma fazer alguma oração de renúncia mesmo. Porque, tipo assim, é algo muito forte. E realmente, como alguém falou, você tem que incorporar o personagem, você tem que assumir aquela condição naquela atuação. Você não tem que assumir aquilo pro resto da vida. E algumas pessoas têm essa dificuldade. Até ator mundialmente, assim, tem dificuldade de quebrar com o personagem, porque entra tanto no personagem, trabalha tanto para conseguir chegar naquele nível que ele esquece da personalidade dele mesmo. Então, pelo menos, né, no teatro que a gente faz na igreja e tal, a gente tem esse cuidado de fazer uma oração de renúncia, de pedir o Santo Jesus para lavar a gente, para que nada daquilo contamine a gente. Porque realmente é algo muito forte. Vinícius. Eu quero te parabenizar, porque você está trabalhando em temas muito complexos, né? E vai se fazer muito bem, aprendendo muita coisa e aprendendo muita coisa assim por caminho. Acho que é bastante período, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando, tentando ligar para muito conceito de direito que é natural, eu fiquei pensando assim, esses experimentos psicológicos foram feitos no início do século XX, né? No início do século XX já existia muito esse
algo dentro daquela educação católica anterior às nossas crianças. Então a consciência já estava consideravelmente reformada no momento dos experimentos foram feitos. Além da consciência já está muito reformada, a caridade já estava muito esfriada e as pessoas já estavam sendo submetidas no cotidiano a essas estratégias pela propaganda. Então, muito provavelmente, se esses experimentos fossem feitos em séculos anteriores e antes da Revolução Francesa, pode ser que o resultado fosse um pouco diferente, né? A gente não pode mais testar porque já foi, né? Alguns autores até falam sobre o uso dessas técnicas. Eles falam o seguinte: olha, antigamente a gente não poderia admitir isso em público, mas hoje a gente pode admitir que a gente está fazendo essa manipulação.